Oi gente, tudo bem? Passando aqui para gravar mais um vídeo para vocês depois de algum tempo sem gravar. E eu quero ler o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 47, que diz assim: Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à 7ª hora, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Aqui é um texto bem interessante, em que um oficial do rei, ele, ouvindo dizer que Jesus estava ali na Galileia, ele vai ao encontro de Jesus porque ele tinha um filho que estava à beira da morte. E Jesus ele faz um comentário interessante que eu observo, que o povo da Galileia, eles estavam acostumados a crer em Jesus só quando eles viam. Então Jesus ele fala bem assim: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. E lendo isso e observando algumas situações que têm acontecido comigo em volta de mim esses dias, eu tenho observado que nós temos a estranha mania de só confiar em Jesus quando vemos um milagre, de só acreditar nele quando ouvimos a voz dele falando que está mudando alguma situação, ou só quando nós vemos a mão dele fazendo alguma coisa por nossas vidas. E eu estou no hospital, eu estou internado já tem 8 dias, e eu estava orando e conversando com Deus, e eu comecei a falar para Deus: Deus, mas por que nós fazemos isso? Porque quando está tudo bem, a gente muitas vezes até se esquece um pouco de Deus, mas quando tudo vai mal, a gente corre aos pés de Cristo, a gente corre aos pés do milagre. E Deus começou a ministrar no meu coração algo falando sobre manutenção. O que é manutenção? É a manutenção na saúde, é a manutenção no carro, é a manutenção no casamento, é a manutenção nos filhos, é a manutenção nas amizades. Muitas vezes nós esquecemos de dar manutenção. Às vezes, vou usar o exemplo do carro, você está andando no seu carro, ele faz um barulho e você pensa: não é nada. Até que o carro quebra e aí que você vai correr atrás para saber o que tem que fazer. Às vezes o seu filho está com um problema na escola, você não vai ver o que está acontecendo de fato na escola, até que chega uma advertência, uma suspensão ou algo mais grave para que você tome uma providência em relação ao seu filho. Às vezes o seu casamento está tendo algum problema, ao invés de você resolver, você vai deixando até que acontece algo mais grave, aí você tem que resolver. E muitas vezes nós esquecemos de dar as manutenções que precisamos, e aí nós vivemos sempre no limite. E graças a Deus nós servimos a um Deus que ele é o Deus do limite. Ele age sempre no momento certo, sempre no limite. Quando não tem mais jeito, Deus age, porque está no seu limite, mas está no tempo dele. Quando não tem mais jeito no seu casamento, você não sabe mais o que fazer, Deus age porque está no seu limite, mas está no tempo dele. Quando você não sabe mais o que fazer em relação à saúde, está no seu limite, você não sabe mais o que fazer, você não sabe mais qual médico correr atrás. Aí você fala: Deus, eu não sei mais o que fazer. Ele fala: não, pera, é o seu limite, mas está no meu momento. Então, o que eu quero deixar nesse momento para vocês são 2 coisas. Dê manutenção na sua vida, em todas as áreas da sua vida, juntamente com a permissão e a vontade de Deus, para evitar que certas coisas aconteçam mais no futuro. E se por algum acaso acontecer algo de mais grave no futuro, não se preocupe. Deus é o Deus em que age no momento dele, que é o seu limite. Eu quero falar um pouco a respeito de eu estar no hospital. É que eu tive uma infecção e há muito tempo eu venho observado que eu começo a dar manutenção na minha saúde e eu acabo não continuando. E graças a Deus eu tive uma experiência muito linda aqui com Deus dentro do hospital. No primeiro dia quando eu estive aqui,
eu não sabia da gravidade do problema, eu comecei a sentir algumas dores. E eu pensei, vou tomar um antibiótico para melhorar. E acabou que o antibiótico não fez efeito, o primeiro antibiótico que eu tomei. E eu tive que tomar um segundo mais forte. E eu comecei a perceber que muitas vezes as coisas podem fugir do seu controle, porque está no seu limite, mas as mãos de Deus elas chegam sempre na hora certa. Então eu quero deixar através desse vídeo uma mensagem, já de alguns minutos para vocês. Confie em Deus, acredite em Deus, que no seu limite Ele pode agir, mas antes de chegar no seu limite, peça a Deus, busque a Deus por manutenções nas suas vidas, seja em qualquer área que você esteja passando uma dificuldade. Não deixe de dar manutenção com a permissão, com o aval, com a presença de Deus. Busque a Deus, que Deus seja realmente a sua prioridade, a prioridade dos seus dias, a prioridade da sua vida, porque eu tenho certeza que quando é dado manutenção, não chega no limite, e se chega no limite, Deus está te esperando lá no seu limite. Amém? Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por assistir mais um vídeo. Eu vou me esforçar para continuar gravando. Deus te abençoe, seja abençoado pelo poder da palavra e pelo poder de Deus na sua vida. Amém? Fica com Deus.